Salve Maria, viva Cristo Rei, abençoada quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Eu, Danilo Padovan, estou aqui com você mais um dia. Projeto Metanoia, vida e propósito. E peço já desde já que Maria Santíssima te cubra com teu manto sagrado e derrame os raios de misericórdia de seu Filho sobre o seu coração. E nesse dia muito abençoado nós vamos ler um pouquinho, estudar um pouquinho sobre o Evangelho de São Marcos hoje, que está no capítulo 1, nos versículos de 29 a 39. Vamos fazer a leitura. Curas e oração de Jesus. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre e sem tardar. Falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre deixou, e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo-se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos que te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia, e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O mais importante de nós entendermos sobre a missão de Jesus, de nós vermos essa passagem, porque aqui nós podemos separar esta pequena passagem em três partes, ou seja, em três sentidos. A primeira, a sogra de Pedro, a mansidão de Jesus, a forma que ele conduz mansamente a forma de curar e expulsar as doenças. Nós podemos separar num segundo ponto também a forma que Jesus ele vai expulsar o demônio das pessoas que estão ali endemoniadas, estão com aquela tipo de situação. E nós podemos separar na terceira parte, uma das mais importantes, é o silêncio de Jesus. E aqui eu venho fazer uma tomada, eu vou retomar aqui no final, que é a parte em que Jesus se encontra com o próprio Pai. É o que ele nos deixa como exemplo, fora da parte que nós temos que estar intercedendo, rezando pelo irmão, ali junto na oração. Significa o ora et labora, né? Orai e trabalhai. Os dois são importantes. Ou seja, 50-50, né? O 50-50, que a gente chama. Então, o que nós temos que dizer aqui primeiramente sobre a sogra de Simão? Simão, que é Pedro, né? Que é o nosso Papa, né? O primeiro Papa. Então, a sogra de Pedro, ela estava encamada, estava doente. Mas vejam como que Jesus é doce, é manso, é suave. Ele pega a mão da sogra de Pedro e vai levantando ela, sem dizer uma palavra. Imagine essa cena, que Jesus chega na cama, ela está deitada, ele vai tomando pela mão e vai levantando a sogra de Pedro. E ela vai sendo curada. Simplesmente o fato leve e suave de Jesus a conduzir à cura. Olha que incrível isso, né? Como que a docilidade de Jesus, como que ele trabalha essa mansidão no coração do próprio doente, o próprio enfermo, né? Para poder mostrar o quanto que é possível, se a pessoa tiver fé, ela se levantar da cama e ser curada, né? Então o que acontece? Logo que ela é curada, ela começa já a servir. Ela já entra naquele trabalho em que ela entende que ela não está ali simplesmente para viver uma vida humana para ser servida. Não, ela já vai servir, ela já vai trabalhar e se dispor ao Senhor. Que incrível isso, que santidade de vida. E depois do pôr do sol, quando ele vai curar os outros enfermos e os endemoniados, né? Jesus logo já chega e já tira o demônio e não deixa que ele fale, que ele possa exaltar quem ele é, porque ainda não era seu momento, né? Jesus está naquele momento de curar, de passar, de libertar, de converter, e não para saber quem ele era ainda, né? Então Jesus vai passando por todos os lugares e vai fazendo essa obra, e aqui podemos tomar até como um gancho, como que a nossa vida tem que estar muitas vezes para que a graça de Deus aconteça através de nós, para que nós sejamos o canal. Porque ele mesmo diz que nós também faremos coisas maiores, expulsaremos demônios, curaremos. Então veja como que o coração de Jesus estava totalmente ali, grudado junto com o de Deus, na vontade do que Deus queria fazer. Porque dessa forma ele ia expulsando todos e ele curava. Então,
ele, depois que Jesus faz todo esse processo, ele nos ensina o processo do silêncio, né? Porque hoje o nosso mundo é tão barulhento, a nossa vida no grupo de oração, na missa, a gente chega, as pessoas conversam, a gente até se ajoelha diante do Santíssimo, mas de repente chega uma pessoa, toca no nosso ombro e fala, vamos conversar um pouquinho? Ou então a gente não tem um tempo de qualidade, de santidade com Deus, né? A nossa oração. Então aqui nos mostra o quanto nós precisamos ser santos e termos esse tempo de qualidade com Deus. Ouvir mais, falar menos, estar em solidão um pouquinho com o Senhor. Não é que você vai deixar de ir na igreja, nada disso, mas é quando você for lá no sacrário, destine um tempo a ouvir o Senhor, a ver o que o Senhor quer te falar, né? É importante esse silêncio, né? Nós já lemos já disse aqui algumas vezes o silêncio de Maria. Nós devemos pedir essa virtude de Maria, que é o silêncio da mãe. Ela faz o silêncio para ouvir o coração do seu filho, né? Jesus se submeteu a Maria. Por que nós não podemos nos submeter ao silêncio de Maria? Para aprender com ela, que carregou Jesus, que viu Jesus crescer, que ajudou Jesus crescer, mas ela aprendeu do início ao fim da Bíblia a viver esse silêncio. Então aprendamos com Maria também, porque é para isso que Jesus vem nos dizer que Ele veio, para pregar. Mas como que você pode pregar se você não escuta o que o Senhor quer? Como que você pode ir até a casa de uma pessoa e fazer o bem, e rezar por ela, ou estar com ela, se você não escuta o que o Senhor quer? De repente naquele dia não é o que o Senhor precisa. Ele pede para que você faça um rosário na sua casa, e depois você vai visitar. Então é importante fazermos a vontade de Deus, mas ouvi-lo primeiro, para que entendamos. Eu quero te pedir já que você deixe o seu like, o seu comentário, se você entendeu essa passagem, se você tem alguma sugestão de conteúdo que você não sabe e gostaria de saber, e principalmente siga o nosso canal. Eu vou deixar o link do nosso Instagram, tá? Que é o Metanoia Vida e Propósito, lá no Instagram, onde tem todo o nosso trabalho que nós fazemos com o Rosário, né? Nós fazemos os rosários também para vender os materiais religiosos. Esse aqui é o meu, tá? Fui eu que fiz também. É um trabalho que a gente faz também para poder manter esse trabalho vivo também. Então esse daqui, ele é todo de hematita, ó. Foi todo trabalhado, eu que fiz eles. Aqui atrás eu tenho alguns produtos também. Vai ficar o link aqui. E eu quero pedir nessa manhã que o Senhor te abençoe e que Ele possa derramar as tuas graças sobre ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, viva Cristo Rei. Abençoada quarta-feira.